Bem, irmãos, vamos dar então ao início da segunda parte do programa e, como habitual, vou pedir a todos os irmãos que se coloquem em pé, em reverência, e que nos seus corações peçam a Deus a sua presença para o estudo que aqui vai ser realizado. Enquanto eu aqui vou me ajoelhar, também pedindo a Deus a sua orientação. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus e com alegria, vamos todos entoar o hino número 240. Irmão, vamos pegar na palavra de Deus, na Bíblia, e vamos abrir em Provérbios, no capítulo 22, e ler o versículo 6. Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, com este versículo em mente, vamos pedir a todos os irmãos que possam se ajoelhar, se puderem, e pedir assim à irmã Maria Luísa que nos dirija em oração, pedindo a Deus a sua presença para o estudo. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai que habitas nos mais altos céus, ó Senhor, a Ti seja dada toda a honra, glória e louvor, majestade. Santo Deus, te quero agradecer, Senhor, pelo facto de estarmos aqui todos juntos na Tua casa de oração e ainda podermos ter liberdade, Senhor, para o fazer. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida que nos concedes, pelo grande amor que Tu tens por cada um de nós e pela humanidade. Senhor, te quero pedir uma bênção especial pelo irmão Carlos, que o ajudes a dirigir-me neste culto, que o animes, Senhor, e o fortaleças na fé, e a todos nós também que estamos aqui presentes. Amém. Ó Santo Deus que estás no céu,
ser também com os nossos familiares que nós aqui representamos, com os nossos amigos, onde quer que eles estejam, ó Senhor, que tu trabalhes com eles, para que eles venham ao arrependimento antes que seja tarde para nós. Senhor que estás no céu, ajuda-nos cada um de nós a sermos mansos e humildes de coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer a tua vontade, aquilo que é reto aos teus olhos. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e tem misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores. Pai Santo e Pai Justo, temporamos, Senhor, as tuas bênçãos por este teu santo dia de sábado. É em nome de Jesus que te peço e agradeço. Amém. Bem, irmãos, podem tomar os vossos lugares. Desde já a todos as boas-vindas. Agradeço a Deus pelo privilégio de nos dar e conceder estar aqui com os irmãos e poder apresentar um tema que chama-se Identidade. E também agradecer às visitas, ao Carlos e à Elizabeth. Agradecer a Deus também pela sua presença, que nos honram com a sua presença e nos alegram. E possamos aqui juntos estudar algo que me preocupa, irmãos, que é sobre a identidade como um povo. Aqui foi feito mais um apelo no versículo de introdução que lemos em Provérbios no capítulo 22 e o versículo 6. Este apelo de educar as crianças é mais aos pais que têm os seus filhos e que devem educar as crianças, para que tenham a identidade que Deus deseja colocar em cada um. Os pais são responsáveis para educar assim a criança no caminho que deve andar, diz o versículo, para que quando envelhecer não se desvie dele. Irmãos, o problema da sociedade hoje é que temos tudo para nos desviar do propósito e do que é reto aos olhos de Deus. A palavra de Deus nos dá muitos conselhos. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para um caminho. O tema identidade vem sobre um assunto que me deixa preocupado e foi algo que eu vi na internet, nas redes sociais e que o mundo hoje apoia. Hoje o mundo apoia tudo o que nós aceitarmos. Nós temos uma ideia, temos um desejo, um sentimento e quando nós vamos em frente que o mundo permite que isso aconteça e que não há limites. E a história fala sobre uma criança que eu vi nas redes sociais. Ela tinha um desejo que era maquiar-se. Eu não sei se os irmãos conhecem essa história. Se não conhecem, vão já conhecer. E isso vamos passar, então, eu fui buscar esta história para depois podermos centrar no estudo de hoje. A história é uma criança de cerca de 8 anos, que ela, uma criança de cabelo curto, que ela maquiava, essa criança maquiava-se. Fez um vídeo que estava-se a maquiar, pintava os lábios, os olhos, essas coisas. E o problema maior disso foi que ninguém sabia se era um rapaz ou se era uma rapariga. Vai entender? E as pessoas perguntavam, é rapaz? É rapariga? Bem, aquilo trouxe confusão. Mas por ter tanta visualização esse vídeo e tantas perguntas, essa criança acabou por fazer outro vídeo e dizer aquilo que ela era. Essa criança mostrou-nos e assumiu que era um jovem, um rapaz, um homem, não era uma criança macho, e que tinha o desejo de se pintar. Então essas dúvidas deixaram de existir. Então afinal é um rapaz que tem o desejo de pintar-se. Eu tentei pesquisar sobre esse assunto na internet, saber quem era a criança, onde ela, qual é o incentivo desse desejo e também do mundo em que ela vive. Então eu consegui uma notícia, os irmãos não conseguem ler as partes pequeninas, mas o título consegue. Diz, menino de 8 anos realiza sonho de aprender a se maquiar como uma drag queen. A história fala que a mãe e a criança foram a uma loja de venda de cosméticos e esses produtos de beleza e foi lá que tudo começou. Depois tem a criança, não sei se os irmãos conseguem ver, um rapaz, um menino, tem o cabelo pequenino e tem os lábios pintados, tem o acrescento de pestanas e pintou os olhos. Pronto. É estranho, isto causa um bocadinho de confusão, irmãos, porque a sociedade hoje está um bocadinho assim desviada do propósito do que é nobre, do que é puro e do que é homem e do que é mulher. Hoje está tudo trocado. Então o dono desse estabelecimento
ele diz assim, está em entre aspas, foi dito por ele diz assim que ele, a criança e a mãe Susan entraram na loja, diz ele, senti uma conexão imediata. Disse, ele me lembra de mim mesmo quando eu tinha essa idade. Foi tocante poder ajudá-lo a aprender o que ele queria saber. Bem, irmãos, as crianças perguntam muitas coisas, o porquê. Né? Agora, a minha pergunta é, uma criança interessar-se por pinturas? É um bocado confuso. Para mim é, irmãos. Para os irmãos não sei. Mas para mim é. E o problema é o que isto pode trazer para outras crianças, para a sociedade no futuro e para a igreja. Porque o objetivo é conservar a identidade que Deus quer colocar no homem. Continuando a notícia, trago em especial atenção, principalmente o que está dentro deste quadradinho, embaixo todo, que é uma mensagem sobre a sociedade de hoje. Eu faço aqui a apresentar em letras maiores, diz assim, ao fazer isso, enquanto recebem o apoio necessário dos pais, elas, as crianças, constroem autoconfiança e segurança em quem elas são. Nós, pais, deveríamos ser os maiores líderes de torcida dos nossos filhos. Está em brasileiro. Então, aqui nos mostra que nós, pais, devemos apoiar os nossos filhos nos desejos que eles têm no seu coração. O que é que lemos no versículo de introdução? Em Provérbios capítulo 22, no versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar. Não diz assim. Educa a criança no caminho em que ela quer andar. Aí está escrito. Não. A criança precisa de orientação. As crianças precisam de orientação para serem conduzidas a algo nobre, a um propósito. Porque a lógica, o propósito disto é que quando envelhecer, não se desvie dos bons costumes, da pureza, da humildade, de tudo que Deus nos ensina. E agora, depois desta mensagem, que foi muito falada, vem a mensagem para nós hoje. Irmãos, eu posso ser essa pessoa. Estou aqui tipo a criticar ou a maldizer. Não, irmãos, o meu propósito não é dizer isso. O meu propósito é defender a causa de Deus, mostrar o que é que Deus quer para a sociedade, para a humanidade e principalmente qual é a identidade que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, querer aperfeiçoar-nos e sermos perfeitos, como Jesus pediu para nós sermos perfeitos dentro da nossa atmosfera. É segundo a orientação que Deus nos dá e não segundo os nossos desejos. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso e perverso, mais que qualquer coisa. Então, esta mensagem foi a que me mais tocou. Diz aqui que a sociedade precisa se desviar do que é tipicamente conhecido como regra de género e estereótipos. Estereótipos, eu fui à internet porque essa palavra era nova para mim e eu fui pesquisar o que é que significa isso. Estereótipo são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características de outros. É o que eu estou neste momento a fazer. Assim, estereótipo significa impressão sólida e pode ser sobre a aparência de pessoas, as roupas, os comportamentos e até culturas e etc. Então, isto é dizer que nós não podemos criticar, temos que respeitar. Ok, respeitar, tudo bem. Deus respeita a nossa liberdade, mas elas têm consequências. E a minha preocupação é a consequência para nós queremos seguir outro propósito, não do mundo, mas o assim diz o Senhor. Continuando, a regra diz assim, e aceitar que é ok um menino usar maquiagem e se expressar como um artista. Aqui diz que nós devemos aceitar, dizer que isto é correto, um menino se maquiar e andar na rua maquiado. Nem sei porque fazem isso. Agora, andar na rua maquiada, com os pais ao lado, ou ir para a igreja até, ou ir para a escola, é um bocado confuso, irmãos, porque aqui as crianças vão pensar, ou vão seguir. O problema é que a criança sofre preconceito, porque a sociedade não aceita isto. Então, hoje a regra das nações, principalmente a ONU, por causa destes assuntos dos homossexuais, etc., criaram leis em que devemos respeitar a liberdade de escolha das pessoas. E sobre os gays, os transexuais, os bissexuais, diz que não, a ONU diz que não é o sexo, o órgão sexual, que define a pessoa. Eles dizem isso, por causa de aceitarem a liberdade. A minha pergunta é, se não é o órgão sexual que define a pessoa,
o que é que será que define a pessoa? Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, não há outro. Os animais também é assim, macho e fêmea, não há outro género. Então não há o sexo que identifica a pessoa. Se eu vejo um animal, se eu tenho um gato, como é que eu vou saber se o gato é macho ou fêmea? Os gatos aparentemente parecem ser todos iguais. Então é pelo órgão sexual que eu vou ver se o gato é macho ou se é fêmea. Então hoje a liberdade de expressão traz-nos mensagens que nos podem destruir. E a mensagem para hoje é a identificação. Diz assim mais: isto não define a identidade do seu género, nem a sua aparência sexual. Ele apenas está explorando e sendo uma criança. Julgar muito e ter a mente fechada com esses assuntos não apenas machuca nossas crianças, mas também inibem a liberdade delas de autoexpressão e as impede de abraçar suas verdadeiras identidades. Irmãos, o que é que os irmãos conseguem entender através daqui? É que nós temos que aceitar estas escolhas das nossas crianças e devemos educar as crianças no sim elas querem andar. Aqui diz: educa a criança no caminho que deve andar. Há um caminho que deve andar, para que não se desvie, não é? Diz: a criança deve ser submissa aos pais, não é? Filhos, obedecer aos vossos pais, não é? A sociedade hoje está completamente mudada. Os filhos mandam nos pais e os pais são os piores, obedecem aos filhos. Essa é a mensagem, irmãos. Por mais que dura que ela seja, isto é um caso só. Isto é só um caso, há muitos mais casos. E realmente os valores morais estão a ser invertidos. Estão a ser tudo invertido. E a identidade cristã está a ser perdida. Nós estamos a perder Cristo de vista porque nós estamos a apoiar e a aceitar isto. Se nós nos calamos perante estas notícias, perante estas ideologias e ideias e vontades que as crianças querem, não sabemos o que é que nos espera no futuro. Mas coisa boa não será. A influência que isso pode causar nas crianças, e essas crianças são o futuro da igreja amanhã. Então devemos, mais do que nunca, nestes tempos de hoje em que vivemos, educar as nossas crianças o mais apegado a Jesus. Porque a sociedade irá educá-las de outra maneira. Agora, avançando a coisas mais sérias. Estamos a falar sobre este assunto, agora vamos falar sobre a sociedade e o mundo em que vivemos. Esta mensagem está escrita em Patriarcas e Profetas. Vamos falar sobre Enoque e a visão que ele teve sobre o mundo antes da vinda de Cristo. Diz: Enoque viu também o estado corrupto do mundo, no tempo em que Cristo aparece pela segunda vez. Ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei e desprezando a obra expiatória. Enoque também viu os justos coroados de glória e honra. Mas, irmãos, o que mais me dói é: e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Esta é a condição do mundo antes da segunda vinda de Cristo a esta terra. Esta notícia que eu transmiti aos irmãos é só uma amostra de muitas. Eu tenho trazido vários estudos aqui ao culto, como relações sexuais com robôs, que foi que eu apresentei há uns tempos, sobre os clones que estão a fazer entre embriões humanos com animais. Irmãos, eu não sei o que é que se passa na mente dos homens em inventar estas coisas. Não sei. Mas sei uma coisa: isto é completamente afastamento de Deus e isto, ao fim, é destruição pelo fogo. Então, a nossa missão é advertir os nossos irmãos sobre esses assuntos. Eles são livres para escolherem, mas de todas as suas escolhas, Deus requerirá as consequências deles. E eles, os homens, terão as consequências, um para a vida, outro para a morte. Vamos abrir então a palavra de Deus. Mais à frente estávamos em Provérbios. Vamos abrir em Isaías capítulo 59 e ler do versículo 14 ao 15. Vou pedir a um irmão que nos possa ler do 14 ao 15, na tradução que tem, na versão da Bíblia que tem, para depois estudar a outra versão. Pelo que a justiça se tornou atrás e a retidão se pôs longe. A verdade anda tropeçando pelas ruas.
e a equidade não pode entrar. A verdade ausentou-se e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor o viu e apareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Amém. Obrigado, irmão pastor. Irmãos, eu realmente sei o que está a acontecer. A verdade, ela está tropeçando, não há justiça. Aquelas pessoas que procuram viver corretamente, de acordo com a palavra de Deus, correm o risco de sofrerem com essas consequências. Eu fui buscar esta tradução desta Bíblia, os irmãos conseguem acompanhar, aqui o versículo 15, 16, 17, não, 14, 15 e 16, 14, 15 e 16. Nesta linguagem, nesta versão diz assim, sobre a corrupção do mundo, diz: os nossos tribunais opõem-se aos justos. Não se sabe o que é honradez. A verdade anda de rastros pelas ruas. E a justiça vive como os marginais, os fora da lei. Sim, a verdade foi-se, e todos os que tentam viver mais corretamente são atacados. O Senhor viu todo este mal e pareceu-lhe muito mal que ninguém tomasse a iniciativa de lutar contra o pecado. Viu que não havia ninguém que se adiantasse e intervisse. Por isso, Ele próprio avançou para vos salvar por meio do seu grande poder e da sua justiça, que é Jesus. Então, irmãos, o que é que vemos aqui? Os tribunais todos corrompidos. Leis que favorecem os criminosos e que se opõem aos que praticam a justiça, o que é honradez. Os fora da lei, esses são apoiados. Os que querem praticar a lei de Deus e a sua justiça, esses serão perseguidos. A verdade, ela foi-se. E nós que queremos procurar o que é reto aos olhos de Deus, são atacados. É o que tem acontecido na Rússia, com os testemunhas de Jeová. Devemos orar a Deus e pedir a Deus que nos ajude a manter sempre fiéis a Deus em cima. Independente da luz que eles têm, eles devem se manter fiéis a Deus pela luz que têm, assim como nós. Porque o Estado, a lei, proibiu-os de exercer a sua atividade. A minha pergunta é: devem eles ceder aos homens e desobedecer a Deus? Isso é um projeto para que no futuro, quando vier as perseguições a nós possamos já ver já o que está a acontecer, para já hoje tomar essa posição e esse compromisso com Deus. O que é que aconteceu com Daniel e os seus colegas? A lei mandou-lhes curvar-se perante uma imagem de escultura. O que é que os 3 colegas de Daniel mantiveram-se? Mantiveram-se ou curvaram-se? Foram só 3 irmãos no meio de muitos. Mas eles manteram-se fiéis, sabendo que o seu fim era a morte. Irmãos, homens fiéis até a morte. O que é que aconteceu com Daniel quando se decretou em dizer que não podiam orar a outros deuses durante um determinado tempo? Daniel disse: bem, Senhor, a lei disse para fazer isso, eu agora, como tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, não vou orar. Só este tempo. Depois de passar o decreto, eu volto a orar. Daniel não mudou a sua identidade. Ele continuava a ser o Daniel antes do decreto e continua a ser o mesmo Daniel depois do decreto. Homens fiéis a Deus. Qual era o fim das orações que Daniel fez ao Deus? Era lançado na cova dos leões. E o que acontece na cova dos leões? Morrem, são destruídos pelos leões. Mas Daniel sempre fiel até ao fim. Irmãos, o que está a acontecer agora com estes meus Jeová, Deus ajude, desanime, que possam ver esses exemplos de homens de fé e manter-se fiéis à palavra de Deus e à vontade de Deus, dentro da sua luz. E nós também possamos, através da nossa luz, sermos fiéis a Deus e mostrar a identidade ao mundo através destas perseguições que está a acontecer. Vamos falar sobre o mundo e também o mundo cristão. O que é que está a acontecer? Agentes satânicos estão vestindo teorias de roupagem atraentes, do mesmo modo que Satanás, no Jardim do Éden, ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Então, hoje são agentes satânicos que se escondem através de uma roupagem e querem mudarem todas estas verdades de Deus, é mentira, e colocar um princípio moral no lugar que Deus colocou. Esses agentes satânicos estão incutindo no espírito do homem, ou até na mente do homem, e isso que na realidade é erro mortífero.
a influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se volvem da clara palavra de Deus para fábulas agradáveis, incluindo propósitos e orientações que Deus nos deu, e que se desviam desse propósito, porque a lei diz que temos que apoiar, ou que temos que viver assim, mas devemos manter-nos fiéis a Deus, independente do que é que os homens colocam à nossa frente. Deus ajuda realmente a compreender estas lições hoje e mostrar qual é a nossa verdadeira identidade. Agora, qual é essa nossa verdadeira identidade? É uma pergunta que eu faço. Qual é a nossa verdadeira identidade? Sabem o que é a identidade? Nós hoje temos um bilhete de identidade que nos diz o nosso nome, o ano em que nascemos, tudo sobre nós. E eu falo sobre a nossa identidade espiritual, que é isso que nós não devemos perder. Daniel e os seus colegas não perderam essa identidade. Então, qual é essa identidade? A palavra de Deus nos fala. O que é que nos diz? Em Isaías, capítulo 8 e no versículo 20, o que é que os irmãos podem nos ler aqui? Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz. Vivem em trevas. Eu diria mais, há lei e ao testemunho. Se eles não viverem segundo esta palavra, estão perdidos. Não há luz. Vivem nas trevas. Então, irmãos, qual é a nossa orientação? É viver segundo o que diz o Senhor. Sermos separados dos ensinamentos e encantos de Satanás e sermos orientados pelo grande Mestre. Nos deu tudo e faz tudo para nos tirar desta Babilónia, deste Egito, e ligar-nos a Ele para herdarmos a vida eterna. Não podemos ir para o reino de Deus com a mentalidade de escravos. O grande problema que Deus teve com o povo do Egito, quando o libertou do Egito, durante 400 anos eles estiveram escravos. Irmãos, como será educar uma mente escrava? Para entender? Deus teve muito trabalho. Mal saíram do Egito, tempo depois eles estavam a adorar um bezerro. Incluindo aquele homem que foi o primeiro sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote. Ele próprio aceitou o povo a adorar um bezerro. Homens de posição também caem. E educar esse povo para um princípio de Deus, para dar a lei, para herdar a terra, para fazer uma separação dos outros povos, foi o grande trabalho de Deus. Quantos é que entraram os que saíram no Egito? 1. Não. 2. Foi Josué e Caleb, os únicos que saíram do Egito e que entraram. O resto morreu no percurso durante 40 anos e os que foram nascendo é que herdaram a terra. Assim nós também, irmãos, estamos aqui a preparar-nos. Que sejamos nós a herdar a vida eterna e terminarmos a obra que Deus aqui deseja que nós terminemos e nós, nossos filhos, possamos agora mostrar o que é reto e chamar ao pecado pelo seu nome. Qual é o conselho que Deus nos dá? Nós hoje lemos isto na escola sabatina. O conselho que Deus nos dá por causa das amizades, da associação com o mundo. O que é que Ele nos diz na sua palavra e que conselho é que Ele nos dá sobre todas estas ideologias, todas estas ideias e tudo que o mundo nos oferece. Podemos abrir a Bíblia então em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 e 18. Não vos prendejam julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Diz mais, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Diz mais, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, diz Deus, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem diz isso? Quem diz isso? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, não sou eu. Este é o conselho que Deus nos dá para nós nos separar do mundo. Irmãos, o mundo é perigoso. O mundo influencia-nos de tal maneira que acabamos por ver todas estas coisas que nós vemos. Isto é só uma notícia que eu usei para sensibilizar a mente das pessoas, dos irmãos aqui presentes,
que esta maldade aparentemente pode não ter assim grandes consequências. Mas isto é destruição espiritual para qualquer um de nós. É destruição para nós próprios em condescendermos com estas práticas e em permitir os nossos filhos andarem nesses caminhos. Apesar de que eles podem escolher, são livres, mas o propósito, a nossa missão, principalmente os pais, é educa a criança no caminho em que deve andar. É esse o propósito. E não deixar com que as crianças eduquem os pais e deixar com que os pais obedeçam às crianças. Porque aí está a acontecer. Porquê? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós não educamos as crianças nesse caminho. E quando nós não educamos, Satanás educa. E ele, quando educa, irmãos, não é para crescer, é para destruir. Continuando então, o que é que está a acontecer? No capítulo 5 e o versículo 20. O que é que nos diz? Isaías capítulo 5 e o versículo 20. Hei de vos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E transformam trevas em luz e luz em trevas. E o amargo em doce e o doce em amargo. Obrigado, Ana Carlos. Eu às vezes pergunto, porquê é que Deus escreveu isto? Porquê é que temos isto escrito para nós hoje? Porquê é que Deus inspirou o profeta Isaías a escrever isto? Porque Deus sabia que isto ia acontecer. Havia um tempo em que os homens iam chamar o mal de bem e do bem mal. Iam fazer da luz trevas e chamar as trevas de luz, conhecimento, e fazer do que é doce amargo. E ao contrário também, do que é amargo doce. É possível algo doce ser amargo? Se é doce, é doce. Se é amargo, é amargo. Assim como Deus fez o homem e a mulher, o homem é um homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. Há dúvidas? Não há. Deus é claro, Deus mostra tudo tão perfeito, porque é que o homem tem que se opor às coisas que Deus nos dá, ou que Deus nos orienta. Continuando ainda no livro de Isaías, no capítulo 60, e no versículo 2. Pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória. Aqui sabemos que as trevas vão cobrir a terra. Tudo que é imoral, tudo que é corrupto irá cobrir a terra, irmão. Mas também tem uma promessa, uma esperança. Diz que sobre ti o Senhor fará a sua luz crescer, o entendimento, para nos desviar e separar-nos das trevas. Irmãos, estamos a falar sobre a identidade, a nossa identidade. E vamos buscar um exemplo da palavra de Deus, de um homem que estava muito apegado a Jesus e que perdeu a sua identidade. Não é dizer que perdeu a sua identidade, que ocultou a sua identidade. Quem é que foi esse homem que negou a sua identidade? Ela fala-nos em Mateus capítulo 26, nós podemos ver a Bíblia. Os irmãos conhecem essa história. Antes que o galo cantasse, não é? Já sabem mais ou menos quem é que eu estou a falar. Mateus no capítulo 26. Vamos Peixoto, podemos ler o versículo 69 ao 65. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a plejar e a chorar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.
Irmãos, eu estou com aquelas lágrimas nos olhos só por causa disto, irmãos. Diz que Pedro negou várias vezes a Jesus. E houve uma vez em que ele, por mais que dissesse que não era seguidor de Jesus, disse que a maneira de ele falar incriminava-o. A minha pergunta, e nós hoje como seguidores de Jesus, quantas vezes o negamos? Ocultando-nos e não manifestando a nossa fé. Tudo o que foi feito em nosso favor. Pedro negou e chorou, não como quem chora assim uma dor. Ele chorou amargamente, irmãos. Ele reconheceu que negou a Jesus, que ocultou a sua identidade. Jesus não ocultou a sua identidade, ele deu a sua face a quem queria lhe bater. As suas costas ele também deu, porque ele não, apesar das provas, ele não rejeitou a sua missão em salvar-nos. Infelizmente hoje a igreja, o mundo cristão, rejeita a Cristo e afasta-se na hora da verdade, de transmitir a última mensagem a este mundo aparecer. A irmã White fala-nos sobre esta situação no deserto das nações de Pedro. Diz que Pedro não pretendia dar a conhecer a sua verdadeira identidade, assim como nós hoje, irmãos. Ao assumir ar de indiferença, colocar-se no terreno do inimigo, tornando-se fácil presa da tentação. Houvesse ele sido chamado a combater por seu mestre e teria sido um corajoso soldado. Ao ser, porém, apontado pelo dedo do escárnio, demonstrou-se covarde. Muitos que não recuam diante da luta ativa por seu mestre, isto é, muitos que avançam nesta luta, são em face do ridículo e levados a negar a sua fé. Irmãos, vamos nós negar a nossa fé e não enfrentar as lutas que estão constantes perante nós? Pedro negou. Pedro covardou-se neste propósito. E temos que, horas antes, ele disse: eu vou contigo até à morte. O problema é que na prova é que se vê quem é o verdadeiro soldado. Diz mais: associando-se com aqueles a quem deviam evitar, colocou-se no caminho da tentação. Convidam o inimigo a tentá-los e são levados a dizer e fazer coisas de que, sob outras circunstâncias, nunca se tornariam culpados. E agora, comparando os discípulos, o apóstolo Pedro, conosco. O discípulo de Cristo que em nossos dias disfarça a sua fé por temor, por medo de sofrimento ou ignominia, nega o seu Senhor tão realmente como fez Pedro na sala de julgamento. Estão a entender? Muitos que ocultam a sua fé no tempo em que vivemos hoje estão a negar o próprio Jesus e a fazer a mesma coisa, estão a fazer uma comparação. Pedro disse abertamente que não conhecia esse homem, nunca teve com ele, e nós estamos constantemente a aprender aos pés de Jesus. Ainda hoje estamos aqui, no dia de sábado. Negaremos a Jesus Cristo, que fez tudo por nós, negaremos a nossa fé, negaremos qual é o nosso propósito de vida, qual é o pensamento que Deus deseja para nós, qual é o propósito que Ele quer para nós. Estaremos nós calados perante essas notícias que surgem pelos olhos adentro e obrigam-nos praticamente a aceitar e a mudar a nossa maneira de pensar, que nós vamos considerar menos fechada por não aceitar estas ideologias, esta liberdade que querem colocar na nossa mente. Continuando ainda no Testemunhos para a Igreja, no volume 1, neste tempo terrível, quando? Diz aqui, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. E sabemos que o testemunho de João Batista foi tão direto, que ficou sem cabeça. Então nós temos que dar ainda mais direto, é o que diz aqui. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. E diz que um terrível ai repousa a sua cabeça. Irmão, nós não podemos ter medo de falar aquilo que Deus nos manda falar.
A irmã White teve uma visão em que ela recebeu uma mensagem de Deus. E a mensagem era tão forte para reprovar os pecados do seu povo, que ela transmitiu a mensagem de maneira mais suave. Então ela mais tarde teve uma visão. Ela foi do lado em visão e ela viu o estado dela, a roupa dela suja de sangue. Ela ficou assustada. E o anjo disse: isto não é o teu estado agora, mas poderá ser, se não transmitires ao povo a mensagem como a recebes de Deus. Muitos de nós temos uma mensagem, mas acabamos por colocá-la mais macia, porque sabemos que muitos vão ser tocados e até deixar a igreja por causa disso. Mas nós estamos aqui por causa do número, ou estamos aqui para transmitir e falar a mensagem e viver a mensagem como Deus nos comanda? Assim, a pergunta que os líderes e os pastores devem reconhecer, porque diz que tinha um terrível lá e repousa sobre eles. A irmã White não esteve fora disto. Eu também não estarei fora disto, porque só estou aqui a falar quando devo transmitir a mensagem como é. E por mais que vão pensar mal de mim, irmãos, não é este o propósito. O propósito é voltarem-se para Deus, arrependerem dos seus caminhos e converterem-se. Este é o propósito. E dizer o que é errado e o que não é errado. Agora, em Testemunhos para Ministros, capítulo 8, diz assim: devemos agora, unidos, agora mais do que nunca devemos estar unidos, irmãos. E diz aqui que o que é a união? A união não é o que muitos pensam. Lembremos-nos, porém, de que a unidade cristã não quer dizer que a identidade de uma pessoa deva submergir na de outra. Tampouco quer dizer que a mente de uma deva ser guiada e controlada pela mente de outra. Não, não é isto. A unidade cristã não é isso. Deus não deu ao homem algum o poder que alguns, por palavra ou ato, procuram reclamar. Deus requer que todo o homem siga o quê? A direção da sua palavra. Infelizmente hoje a Bíblia é o livro mais rejeitado, mais mal compreendido, e acredito que toda a gente tem Bíblias, até mais que uma, só que está lá fechada e não seguem as orientações que Deus nos dá. A orientação que nós vimos em Provérbios hoje, capítulo 22, no versículo 6, que é que nos diz: educa a criança no caminho em que deve andar, porque as crianças precisam dessa orientação. E nós somos crianças aos olhos de Deus. Então Deus, hoje, nos envia muitas repreensões, muitas demonstrações. Ele desperta-nos. Algo está a acontecer ao nosso redor, para nos despertar, para sermos reeducados. Porque nossos pais deram uma educação mundana, que não tiveram conhecimento, de acordo com o conhecimento que deram aos filhos, mas hoje nós temos mais conhecimento que tiveram os nossos pais. Então devemos não só ensinar, mas também viver, tanto com os nossos filhos, com aqueles que nos rodeiam. E preparar-nos, irmãos, porque a prova está mesmo diante de nós. Se nós agora não temos liberdade de poder expressar e dizer o que é certo e o que é errado, segundo, assim diz o Senhor, e não segundo eu acho, então se nós não falamos agora isso, quando chegar as provas, irmãos, nós vamos calar. E diz que muitas estrelas que brilham agora cairão, porque hoje não tomaram a sua decisão. Que Deus nos ajude realmente a saber qual é a nossa identidade e nos afastar de tudo o que nos destrói e nos afasta de Deus. A minha preocupação esta semana foi transmitir e alertar o povo qual é a nossa responsabilidade aqui na terra perante Deus. Se é que somos esse povo de Deus, esse sacerdócio real, esse povo que Deus nos tirou da pedreira do mundo e ligou a si mesmo. Para terminar, irmãos, vamos abrir então a Bíblia em Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 6. Exato. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e depois o 21. Isto foi a orientação que Deus deu através de Moisés ao povo que iria herdar a terra prometida. Então era necessário uma preparação, porque o povo era escravo durante muitos anos no Egito. Então Deus tem que ter muita paciência em dar estatutos, orientações a esse povo para que possa ensinar aos seus filhos e que possa assim ser uma nação separada do mundo e das suas práticas. Diz o versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e não só no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Em tua casa. E não só, andando pelo caminho, e quando te deitares, e também quando te levantares. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos. E agora não só ensinarás aos teus filhos, o que é que diz mais? Também é preciso escrever, não é? E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Estou a entender? É necessário escrever isto. Parece que nós precisamos de ver algo gravado nas paredes, nas portas de casa, para não esquecermos. O versículo 21. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó e no Egito. Hoje somos escravos neste mundo. Porém, o Senhor, com a mão forte, nos tirou da grande Babilónia, do grande Egito em que estamos hoje. Irmãos, no capítulo 7, para realmente terminarmos, o 6 e o 11. Porquê tudo isto? Capítulo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. E o versículo 11 para terminar. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude realmente a sermos esse povo e fazendo a diferença neste mundo em que vivemos. Amém. Para terminar, e para a honra e para a glória de Deus, vamos cantar o hino número 337, Última Hora. Eu vou acompanhar ali com a guitarra e enquanto os irmãos acompanham nos vossos cenários, 337. Yeah.
se ajoelhem, se puderem, enquanto aqui terminamos com esta última oração. Senhor, nosso Deus e Pai Santo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Teu nome para toda a eternidade. Amém. Muitas graças te damos, Senhor, pelo privilégio deste dia de sábado aqui nos reunimos em Teu nome, para aprendermos estas lições que chegam até nós, em primeiro na Escola Sabatina, e agora esta mensagem, Senhor, que permite chegar até nós, através do culto. O quanto é urgente, Senhor, termos um compromisso contigo e assumir a nossa identidade, a identidade cristã, a este mundo que parece, onde as trevas morais estão cobrindo toda a terra, e a imoralidade e a corrupção, Senhor, apodera-se de todo o Teu povo. Que nos ajude, Senhor, que despertes-nos deste sono espiritual e que levantes homens e mulheres, Senhor, que não se compram nem se vendam, assim como Daniel e seus companheiros, Senhor. Em meio à perseguição, a dor e até a morte, Senhor, se manteram fiéis a Ti. Mostraram a sua verdadeira identidade, por amor e obediência à Tua lei e aos Teus princípios. Separasse este povo para fazer a diferença neste mundo. Por isso, Senhor, rogo pelos irmãos aqui na igreja e toda a igreja reunida à face da terra, que tomem esse compromisso verdadeiramente com Cristo. Que possam viver os seus dias em que aqui vivemos, Senhor, quer no lar, quer no trabalho, Senhor, viver o princípio cristão, o amor, a caridade, a paz, a benignidade, Senhor, todos os frutos do Espírito, esteja com os irmãos, para que possam atrair outros a Ti, através do Teu grande amor e através do sacrifício que foi feito em meu lugar e em lugar de todos aqui presentes, Senhor. Pois aceitamos pela fé a Jesus Cristo, que derramou o seu sangue em meu favor, pagando assim, Senhor, a dívida do pecado, que fez a separação entre mim e o único Deus verdadeiro. Nos ajude, Senhor, a reconhecer as nossas faltas para contigo e que nos ajude, Senhor, nessa caminhada espiritual. Mesmo que todos nos abandonem, Senhor, sabemos estar sempre presente, pronto para nos ajudar e sabemos que nós estamos sozinhos. Por isso, Senhor, acompanha-nos em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos, e que possamos em Ti confiar e tomar esse compromisso, esse relacionamento de amor e obediência à Tua palavra. Despedas agora até aos nossos lares, Senhor. Guarda-nos ainda de falar as nossas palavras, os pensamentos neste dia de sábado, para que possamos, Senhor, aprender a humildade que vem de Cristo e a não fazer a nossa própria vontade, e que o eu, Senhor, seja destruído e que Cristo possa habitar nos nossos corações. Rogo-te e peço todas estas bênçãos, com o perdão de todos os meus pecados e faltas, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço. Bem, irmãos, vamos assim terminar este culto em nome de Jesus. Agradeço a todos os irmãos pela participação, que Deus abençoe e que nos ajude a fazermos a diferença. Amém.